Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Roberto, professor de Língua Portuguesa e Literatura. E esta aula é para vocês. É um assunto muito importante, tanto para a construção do nosso texto, também como para a interpretação de textos. Coesão e coerência. Alguém já ouviu falar sobre esse assunto? São dois assuntos muito importantes para a nossa vida, né? A coesão e a coerência. Importante sabermos, quando pensamos em coesão, por exemplo, temos que pensar o seguinte: a coesão textual, né, ela está ligada diretamente à estrutura interna do texto, ou seja, as palavras, as frases, as orações, os períodos e os parágrafos, certo? Então nós temos que pensar o seguinte: como que nós vamos ligar essas palavras, né? Primeiro criamos as frases, ligando as palavras, criamos frases, criamos os períodos, criamos as orações, né? Primeiro, criamos os períodos que são ligados através das conjunções, né? Que são mecanismos de coesão, certo? Já vamos falar um pouquinho melhor sobre isso à frente, ok? Pessoal, o que nós temos que pensar? Se eu vou escrever o meu texto, eu tenho que evitar de ficar repetindo palavras, né? Isso é coesão ou falta dela? Quando eu escrevo o texto e eu fico repetindo, vamos supor assim, um parágrafo, eu repito 3, 4 vezes a mesma palavra. Minha gente, o texto fica cansativo, né? Fica um texto desagradável, né? Porque a coesão textual, quando ela é bem feita, né? Quando os mecanismos de coesão são bem empregados, minha gente, o texto fica claro, objetivo, fica harmonioso, né? Ou seja, algo que flui, é uma leitura que flui, uma leitura agradável, né? Aquela leitura boa. O leitor, quando está lendo, entende tudo com uma facilidade muito maior, né? E como eu disse, evitando as repetições, o texto fica também mais harmonioso, né? Um texto bom, um texto bem legal, né? Vejam bem, como que nós podemos aplicar, né? Deixar o nosso texto coeso? Minha gente, é bem tranquilo, tá? Nós devemos usar os pronomes, certo? Acho que todos conhecem os pronomes, né? Os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, enfim, né? Conjunções. O que são as conjunções? Mas, né? Contudo, porém, todavia, entretanto, né? Então essas palavrinhas, as conjunções, elas são muito importantes na coesão textual, porque elas dão sentido às palavras, né? Dão sentido às orações, desculpe, né? Dão sentido às orações, tá? Então, e os pronomes? Os pronomes, eles servem para as retomadas, né? Quando eu quero, por exemplo, eu digo lá, João e Maria casaram. Eles são os pais de Ana e Beto. Perceberam essa palavrinha aí, eles? Como ela é importante? Por quê? Porque ela faz justamente essa retomada, né? Uma coesão referencial, né? Por que isso? Porque ela se refere, né? É um referente no caso. O que acontece, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu ficar dizendo assim, João e Maria casaram. João e Maria são os pais de Ana e Beto. Não, eu troco simplesmente, ao invés de eu repetir, eu digo, eles são os pais de Ana e Beto. Tudo bem aí, minha gente, até agora? Estão compreendendo tudo certinho? Alguma dúvida? Tá bom? Muito bem. Então vejam a importância desse pronome, né? Desse pronome pessoal, no caso reto, o pronome eles, né? Para essa situação de retomada, né? Quando falamos em retomada também, é importante dizer o seguinte:
Como mecanismo de coesão, nós temos a anáfora, vejam bem, a anáfora, e temos também a catáfora. Anáfora é quando eu retomo um termo que já foi mencionado antes. Por exemplo, quando eu utilizei, nesse exemplo que eu citei, quando eu utilizei o pronome ele, né, para dizer que eles, né, eles são os pais de Ana e Beto, no caso João e Maria, percebam o seguinte aqui, minha gente, né, isso eu fiz uma retomada anafórica, certo? É uma anáfora, é algo que eu já tinha dito antes. E temos também a catáfora. A catáfora é algo que eu ainda vou dizer lá na frente, algo que eu não disse que ainda vou dizer lá na frente. Um exemplo disso, né? Eles não conseguiram resolver, ou aliás, eles não conseguirão resolver isto. 2 pontos, né? Aí escrevo lá, por exemplo, o conserto do carro, por exemplo, né? Então eles não conseguiram resolver isto, 2 pontos, o conserto do carro. Isto é uma apresentação por catáfora, né? Então vamos lá, anáfora é quando eu retomo algo que eu já disse anteriormente, e a catáfora é quando eu me refiro a algo que eu ainda vou dizer lá na frente no texto, tá bom? São excelentes mecanismos de coesão textual. Pessoal, só para rapidamente finalizar essa parte de coesão textual, então eu quero falar de coerência ainda, tá bom? Então o que é importante nisso? Ok? Pensar, não ficar repetindo palavras o tempo todo no texto, evitar as repetições sempre, ok? Fazer uma ligação legal entre as frases, orações e períodos através das conjunções, beleza? E também ligar sempre os parágrafos. Os parágrafos também devem estar ligados sempre, né? Um exemplo rápido aqui, bem rapidinho. Imagine o seguinte, lá você vai fazer, lá no final da sua redação, no último parágrafo, você vai trabalhar a sua proposta de intervenção. Aí você inicia lá com uma conjunção conclusiva, dizendo assim, portanto é necessário, né, que o governo tome medidas para solucionar o problema, ok? Isso também é um elemento de coesão. Vejam que você ligou o seu último parágrafo de conclusão, certo? Ao anterior. Beleza, minha gente? Alguma dúvida sobre coesão textual? Ok? Vamos falar rapidamente então aqui sobre coerência, minha gente. Coerência. Coerência nada mais é, pessoal, do que você não se contradizer no texto. Imagine aqui um exemplo rápido de coerência. Você começa a escrever o seu texto, lá no início, você diz que é favorável ao aborto. Pensem bem, você é favorável ao aborto, lá no início do texto. E quando que você é contra, né? Desculpe, você diz lá que você é contra o aborto, lá no início do texto. E quando chega lá no final do texto, na sua proposta de intervenção, você diz o seguinte, né? Você escreve lá, portanto, enfim, em casos de estupro, deveria-se, né, enfim, fazer ou estudar, né, medidas para a legalização deveriam ser tomadas. Percebeu quanta incoerência aí? Pessoal, nosso tempo está acabando. Foi um prazer falar com vocês. Tem muita coisa que falar ainda sobre coesão e coerência, entendeu? Mas isso fica para uma próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.